Olá, gente! Meu nome é Maria Eduarda Monteiro, eu sou estudante da graduação de enfermagem e eu venho hoje apresentar a minha iniciação científica, são os telemonitoramento de eventos adversos relacionados ao tratamento quimioterápico no câncer de mama. Bom, começando então a falar um pouco sobre o câncer, o câncer ou tumor maligno, que também pode ser chamado, ele é um conjunto de mais de 100 doenças e tem como característica comum o crescimento desordenado das células. Ele é descrito como o principal problema de saúde pública no mundo atualmente, porque ele é o principal responsável por mortes prematuras, ou seja, morte de pessoas com menos de 70 anos. Isso é uma barreira para o aumento da expectativa de vida. O câncer de mama feminino, ele é o mais comumente diagnosticado, então ele representa 11,7% do total de casos, e é seguido pelo câncer de pulmão, colo retal, próstata e o câncer de estômago. O INCA, em 2020 e 2022, ele estimou 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, sendo que em 2023 já foram estimados 73.610 casos novos no Brasil. Então, assim, é uma doença que cresce a cada ano mais. E vale ressaltar que em 2017 ela foi a principal causa de morte entre as mulheres. Então, teve 17 mil mortes por conta dessa doença. Quando diagnosticado, a quimioterapia ela acaba sendo a terapêutica mais utilizada para o tratamento, porque ela atua de forma curativa e paliativa sobre o câncer e ela tem boas respostas, uma boa taxa de eficácia da doença. Só que o que acontece é que a quimioterapia ela tem uma característica não seletiva. Então, assim, ela vai nas células malignas, mas ela também acaba sendo tóxica para os nossos tecidos benignos, então nossas células saudáveis. Isso acaba gerando diversos efeitos colaterais nas mulheres. E aí esses sintomas, se eles não são controlados, se eles não são medicados, acaba que pode ter uma piora da capacidade funcional dessas mulheres e também uma piora da qualidade de vida. Falando sobre o telemonitoramento, ele é descrito como um acompanhamento remoto de dados de saúde do local onde o paciente se encontra até um centro especializado de monitoramento. Então, sim, pode ser feito do conforto da casa do paciente até a gente. E aí, os seus benefícios são a deshospitalização, saúde preventiva, o diagnóstico precoce e o melhor conforto. Em 2022, a teleenfermagem ela foi regulamentada no Brasil, e aí ela engloba desde consulta de enfermagem até consultoria, monitoramento, acolhimento em casos de demandas espontâneas e etc. E ela é uma boa forma de adesão do paciente no tratamento, porque o enfermeiro ele estabelece estratégias de educação, segurança e promove uma comunicação clara e efetiva para melhorar o tratamento e o cuidado domiciliar. E é como eu falei, como o grande benefício é que o paciente pode ser consultado do conforto da casa dele, ele não tem que se deslocar até um centro de saúde, até um local que a gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm condições de fazerem isso. Bom, então, os objetivos do meu estudo, como geral, é avaliar e classificar por meio do telemonitoramento os eventos adversos dos pacientes, cometidos no câncer de mama, que estão no tratamento, e como específico, é identificar o impacto que o tratamento teve na funcionalidade desses pacientes relacionados à ocorrência de eventos adversos. Como metodologia, então, é um estudo descritivo que faz parte do estudo maior, que tem o mesmo nome, só que nesse estudo maior a gente pesquisa não só com pacientes de câncer de mama, mas também o câncer coloretal e infantil. E a gente utiliza o Cefir como guia. O Cefir ele é um menu com 8 construtos que ele nos ajuda a identificar barreiras e facilitadores para a intervenção, para a implantação da intervenção. Esse acompanhamento, então, ela se deu nos meses de julho e agosto, via contato telefônico sempre 48 horas e 7 dias após a última sessão da quimioterapia, e como local teve o ambulatório de oncologia do Hospital Estadual de Botucatu, que faz parte do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, pela Unesp. A população, então, foram os casos novos, os pacientes adultos que começaram o tratamento pelo câncer de mama, e se realizou nos períodos de 2 meses, totalizando 10 mulheres. Então, como critérios de inclusão e exclusão, elegíveis somente os casos novos, como eu já tinha falado, e excluídos os pacientes menores de 18 anos que tinham um mínimo exame do estado mental com a nota de corte inferior à proposta por Brook. Bom, para nossa coleta de dados, então, a gente elaborou um instrumento para o telemonitoramento dos eventos adversos. Ele teve como base a literatura, os eventos adversos mais encontrados na literatura, e também o CTCAE. O CTCAE, ele viu a gravidade dos eventos citotóxicos nos órgãos, então ele ajuda a gente a quantificar desde muito pouco até bastante. E aí esse instrumento, a gente deu, para as enfermeiras expertises do ambulatório, para elas avaliarem, e foi aprovado por elas. A gente então dividiu em 2 momentos. O primeiro foi no ambulatório, que a gente conheceu os casos novos, conversou com essas mulheres e entregou o termo de consentimento livre esclarecido para elas assinarem. E aí a gente realizou o mini exame do estado mental, e se for
quando aprovada, né, se elas passarem assim na nota de corte, a gente também entregou a escala de Katz. A escala de Katz, ela é uma escala de independência em atividades de vida diária, que vai desde tomar banho sozinho, se alimentar sozinho, se transferir de um cômodo para o outro sozinho. E a gente fez isso com o objetivo de comparar desde antes da pesquisa até depois do tratamento, se teve alguma perca dessa funcionalidade delas. E aí, o segundo momento, que foi o telemonitoramento em si, que era 48 horas e 7 dias após. As variáveis, então, analisadas foram o tipo de câncer, o tratamento estabelecido e os eventos adversos conforme o instrumento, e a escala de Katz. Então, como resultados, a gente teve as características clínicas, todas tiveram carcinoma ductal invasivo como tipo de câncer, e a terapêutica estabelecida, 90% fez uso de adriamicina mais ciclofosfamida, e só uma teve o docetaxel e a ciclofosfamida como terapêutica. Bom, sobre os sintomas, a gente percebeu no estado nutricional que 60% referiu perca de peso, e elas falavam que eram por conta de sintomas intercalados da quimioterapia, que era náuseas, vômitos, mudanças de sentir o gosto e o cheiro da comida, e até mesmo própria perca de apetite por conta da quimioterapia. Então, todas tiveram inapetência e mudanças no volta paladar, sendo que a gente percebeu que teve um pico nas primeiras 48 horas e teve uma melhora depois quando a gente ligava de novo após os 7 dias. E do sistema gastrointestinal, 80% apresentou náuseas, sendo que 20% teve episódios de vômito mesmo com o uso de antieméticos que os médicos receitavam. E 90% teve alterações no intestino, que iam desde constipação até diarreia. 70% teve dores ou desconfortos abdominais. Sobre os sintomas de higiene urinários, sim, metade dessas mulheres elas estavam na menopausa no começo do tratamento, só que 50% também estavam tendo ciclos normais. Só que com o começo da quimioterapia, 40% teve amenorreia e só uma seguiu com o fluxo normal. E as mulheres que eram sexualmente ativas, todas tiveram diminuição da libido. 40% então teve inchaço nas mãos e nas pernas, só que elas não apresentaram dores, elas só relataram que estavam tendo, e todas tiveram alopécia a partir do segundo ciclo da quimioterapia. Como sono e repouso, 70% relatou fadiga constante e quantificavam ela como bastante, e também essas tiveram interferência das suas atividades de vida diária, então elas falavam que elas não conseguiam fazer mínimos esforços, que elas já se sentiam cansadas, então elas tinham que fazer repouso. E também 70% acabou tendo dores no corpo, e a gente observou a mesma coisa, pico nas 48 horas e melhora depois de 7 dias. Além disso, 60% tiveram outros sintomas diversos. Então, no final do instrumento, a gente deixou uma pergunta aberta, que eram sintomas que a gente não tinha conversado, se elas sentiram alguma coisa diferente. E aí, elas referiram desde lapsos de memória, dor no fundo do olho, dispneia, tremores nas mãos e etc. Sobre a escala de Katz, todas iniciaram o tratamento independente em todas as 6 funções, e 90% delas continuaram independente depois desses 2 meses. Só que 10%, né, uma delas acabou tendo um menor score, ela teve independente em 5 funções, independente em uma função, que ela não conseguia sair da cama e ir para uma cadeira sozinha, da transferência. Agora, sobre a discussão. Então, a gente viu pelo INCA que o carcinoma ductal invasivo ele é realmente o tipo mais comum de tumor de mama, e a adriamicina mais a ciclofosfamida acaba sendo, segundo estudos, também a mais comum terapêutica, porque ela apresenta melhores taxas de resposta e eficácia. Muitos estudos de toxicidade gastrointestinais durante a quimioterapia, eles evidenciaram alterações de peso como consequências dos outros sintomas que a quimioterapia traz. Então, náuseas, vômitos, diarreia, inapetência, xerostomia. Então, esses sintomas acabam fazendo com que essas mulheres tenham uma perda de peso, que foi o que a gente observou no nosso estudo. Além disso, embora essas mulheres da pesquisa elas estejam bem nutridas atualmente, a persistência desses sintomas ele é um fator de risco para a desnutrição e para uma piora da qualidade de vida. Além disso, também, um estudo de revisão, ele evidenciou que altas doses de ciclofosfamida causam alto potencial hematogênico e que os vômitos, embora eles possam ser prevenidos com o uso de antiméticos, o controle das náuseas acaba sendo mais limitado. Então, muitas pacientes, elas não chegavam a vomitar, mas elas sentiam náuseas constantes, que também é alguma coisa assim, é um sintoma ruim de se sentir todo dia, pode atrapalhar para fazer as suas coisas do dia a dia e etc. A gente viu em vários estudos que, embora medidas farmacológicas sejam as mais utilizadas, existem medidas dietéticas que também apresentam resultados significativos. Então, assim, fracionar a alimentação, não comer alimentos gordurosos, comer alimentos mais frios, eles são coisas que também ajudam com o controle das náuseas, controle de vômitos, além dos remédios, das medicações. Bom, sobre a amenorreia,
Muitos estudos também evidenciaram que as mulheres que começaram o tratamento tiveram irregularidades na menstruação e, além disso, sintomas também de menopausa, então fogacho, sudorese, diminuição da libido. O que acontece é que muitas vezes essa menopausa precoce decorrente do tratamento, ela acaba sendo uma perda simbólica para essas mulheres, porque elas não tinham ainda atingido esse pico naturalmente, né, nesse momento naturalmente. Então elas podem acabar antecipando os sentimentos ligados ao envelhecimento, perca assim de uma feminilidade por conta da menstruação. Teve um estudo que uma das pacientes ela relata que teve esse luto antecipado por conta desse fim da menstruação dela. Então, como eu falei, esses eventos eles acabam prejudicando assim alguns aspectos relacionados à feminilidade, à visão de ser mulher, segundo elas, e a alopécia ela é muito presente. As pacientes no nosso estudo, elas tiveram um certo grau de tristeza quando houve o aparecimento da queda de cabelo. E muitos outros estudos, eles acabam falando que tem uma angústia, uma tristeza, até um afasto do convívio social por parte das mulheres quando elas têm esse sintoma, quando elas têm essa queda. Porque, às vezes, elas ficam não só com sentimentos negativos sobre si mesmas, sobre sua autoestima, mas também ela acaba vendo o convívio das pessoas, ela acaba identificando no olhar das pessoas um olhar de piedade, sabe? De, ai, ela tá doente e tal. E isso acaba fazendo com que elas não queiram sair de casa, não queiram se enturmar com as pessoas e coisas do tipo. Uma revisão integrativa, ela evidenciou uma falta de percepção dos enfermeiros sobre as consequências e as mudanças que a alopecia ela causa nas mulheres, porque ele é um sintoma que ele é muito comum, só que ele não é clinicamente importante, né? Não tem, assim, uma perca de saúde, mas acaba tendo uma perca da saúde, assim, mental, emocional dessa mulher, né? Não é uma coisa que é bem vista por ela. E muitas vezes os enfermeiros eles acabam subestimando esses sintomas, eles não dão importância. Bom, a fadiga. Ela é um cansaço para realizar mínimos esforços e reduz a capacidade das mulheres nas suas atividades de vida diária. Os nossos achados, então, eles vão de acordo com uma amostra em que 51% das mulheres relataram algum grau de fadiga e 46% foram fadigas de moderada a intensa. E também com outro artigo internacional, a gente viu que as mulheres tinham uma maior fadiga nos primeiros dias em relação à pausa entre os ciclos. Então, nos primeiros dias era uma coisa mais intensa e aí depois vai melhorando. Só que o que acontece? Essas fadigas, essas dores no corpo, elas, embora sejam bastante abordadas, as mulheres falam que quando elas começam a se sentir melhor, já era hora de realizar uma nova sessão de quimioterapia. Então, assim, elas não tinham uma pausa certa ou uma tranquilidade entre os ciclos, porque na hora que elas estavam começando a melhorar, elas tinham que fazer uma nova sessão. E aí também, como que a gente viu, segundo algumas pesquisas, na quimioterapia, a taxa de dor generalizada ela é 4 vezes maior do que uma mulher saudável quando sente dores naturais. Então, assim, a gente tem muito foco em alguns dos sintomas mais conhecidos pela literatura e a gente acaba subestimando outros eventos incomuns, né, que é o que a gente falou sobre mulheres que relataram lapsos de memória, dispneia, dores no fundo do olho, são coisas que a gente acabou não encontrando muito na literatura, sendo que elas também sentem e às vezes também pode atrapalhar o convívio de vida diária dela. Então, assim, o que a gente acaba vendo no final é que, além do medicamento antineoplásico, os eventos adversos eles também estão associados a outros fatores, então sexo, idade, aspectos ambientais e genéticos. Então, é importante a gente considerar não apenas as propriedades da medicação, mas também o paciente de maneira integral, porque muitas vezes o que a gente observa nessas pesquisas é que uma mulher com a mesma terapêutica, ela sentia uma coisa que a outra mulher que estava com o mesmo remédio não estava sentindo, sabe? Então, são coisas que a gente tem que analisar, ela em si, a maneira integral, para a gente ver o que a gente pode fazer para ajudar, para controlar esses sintomas. Bom, sobre a escala de CADS, então, por último, na presente amostra, apenas uma mulher apresentou essa diferença na capacidade funcional, né? Só que algum estudo de acompanhamento por um ano revelou que teve uma score de 60,5 da função física, sendo que o limite é 70. Então, sim, teve uma perda da capacidade funcional dessa mulher. E essa perda da capacidade funcional, ela prejudica a realização das atividades cotidianas e participação social. Então, também leva a um comprometimento na qualidade de vida. Por último, como considerações finais, a gente vê que compreender o social, o perfil sociodemográfico, clínico dessas mulheres com câncer, ela é essencial para oferecer uma assistência que seja direcionada e completa. E é crucial realizar avaliações contínuas dos impactos físicos, emocionais, sociais e cognitivos, a fim de apoiar adequadamente as mulheres durante o seu tratamento. Então, assim, realmente ver a mulher como um todo, não só a terapêutica que ela tá sendo estabelecida, os sintomas que elas têm, mas a sua história, ver o que elas têm de necessidades. Vale ressaltar, como limitação do estudo, o tamanho amostral e o período curto de acompanhamento, né? A gente fez o estudo por 2 meses apenas. A gente viu no último estudo que eu abordei, que teve um acompanhamento por 1 ano, que é aí que foi
possível ver maiores alterações de capacidade funcional. Então, isso pode influenciar quando se confrontam os achados na literatura sobre o tema abordado. Essas foram as minhas referências. E é isso, muito obrigada pela atenção.